Olá meus prezados, como vão todos? Espero que todos estejam bem. Estou passando aqui hoje para repassar uma dica super bacana para vocês. É a respeito da responsabilidade civil do médico. Nós sabemos que o médico também pode possuir ali uma responsabilidade, dependendo do caso, né, do caso concreto, ele pode possuir uma responsabilidade ético-disciplinar e também uma responsabilidade criminal. Pode ser que exista apenas uma responsabilidade criminal, ou apenas uma responsabilidade civil, ou apenas uma responsabilidade ético-disciplinar. Vamos imaginar, por exemplo, conforme dispõe lá o artigo, se eu não me engano, 34 do Código de Ética Médica, que diz que quando o médico ele se ausenta, mesmo temporariamente, do estabelecimento, do nosocômio, onde ele tem ali sob os seus cuidados pacientes internados e em estado grave, esse médico, mesmo não tendo ocorrido nenhum dano, esse médico já responde disciplinarmente, administrativamente, né? Então ele já infringiu uma norma ética, tá? Vamos imaginar agora, por exemplo, o médico que emite um atestado médico falso. É um crime, existe uma responsabilidade criminal. O médico, por exemplo, não notifica compulsoriamente a autoridade competente em decorrência de doenças, cuja notificação é compulsória. Vamos imaginar, por exemplo, o médico que pratica um aborto consentido ou sem o consentimento da gestante. E aqui a gente não está falando daqueles abortos legalmente possíveis ao médico, né? Onde o médico realizando não vai estar praticando crime, que seria aquele aborto necessário quando é para salvar a vida da gestante, ou na hipótese de aborto resultante de gravidez em decorrência de estupro. Nós não estamos falando dessa hipótese. Então, existem situações que vão ensejar responsabilidade criminal do médico, responsabilidade administrativa do médico, mas hoje nós vamos falar da responsabilidade civil do médico. Bom, antes de qualquer coisa, o médico ele é um profissional liberal. E pelo artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil dos profissionais liberais ela é aferida de acordo com a verificação da culpa. Ou seja, o que isso significa? Significa dizer que o paciente, se ele vier buscar uma indenização, ele terá que não somente arguir, mas ele terá que efetivamente comprovar uma conduta imperita, negligente ou uma conduta imprudente do médico. Então ele vai ter que comprovar a imprudência, a negligência ou a imperícia. Tá? Se ele não comprovar, até porque a responsabilidade é subjetiva, com base nesse artigo 14, parágrafo 4º, ele não vai alcançar a indenização pretendida. Tá? O médico não será responsável civilmente a indenizar o paciente. Lembrando aqui da questão da iatrogenia, né? Porque a questão da responsabilidade civil é quando existe um erro médico, uma falha na prestação do serviço médico, tá? Mas a iatrogenia, e aí eu relembro aqui que existe até um vídeo aqui no meu canal sobre iatrogenia e a responsabilidade civil do médico. A iatrogenia, ela só vai gerar a responsabilidade civil do médico se o médico ele deixar de informar aquele dano que era previsível, porém inevitável, né? E decorrente de um procedimento normal, não decorrente de um erro médico, se o médico deixar de informar sobre esse dano iatrogênico ao paciente. Aí é que ele teria a obrigação de indenizar. Mas o fator aqui maior é com relação à questão do erro médico. E aí nós temos justamente esse artigo 14, parágrafo 4º, que fala da responsabilidade civil subjetiva, ou seja, nós temos que verificar e comprovar a questão da imprudência, negligência ou imperícia. No entanto, nós temos lá no Código Civil, né, até porque o Código de Defesa do Consumidor ele não anula o Código Civil, né, e nós temos que lembrar que existe no Código Civil, e nós temos que ter aquele diálogo das fontes. Nós temos lá no artigo 927, parágrafo único, que vem falando da responsabilidade civil, não tão somente quando a lei dispõe dessa forma, mas quando a atividade desenvolvida por sua própria natureza, ela já conferir risco, né, aos direitos de outrem. Bom, muito se discutiu
se em decorrência desse dispositivo, até porque o Código Civil de 2002 é posterior ao Código de Defesa do Consumidor, muito se discutiu se, a partir de então, a responsabilidade civil do médico passou a ser objetiva. Ou seja, sem a necessidade de se comprovar uma conduta imprudente, negligente ou imperita. Mas, na verdade, essa atividade de risco, atividade médica, não está inserida nessa atividade de risco. Na verdade, o risco, tá, é a própria patologia do paciente, e não a conduta médica. Se a conduta médica, porventura, vier a causar algum risco, tá, nós devemos lembrar aqui que o risco primário, né, o primeiro risco a existir foi justamente o risco criado pela patologia. Então a doutrina e jurisprudência majoritária, né, de forma majoritária, entendem que não se deve aplicar esse parágrafo único do artigo 927 ao profissional liberal, ao médico, né, principalmente ao médico, né? A atividade médica não é atividade de risco. E por essa razão, a responsabilidade civil do médico continua sendo uma responsabilidade civil pautada na comprovação da culpa, da imprudência, negligência ou imperícia. E aqui eu tenho só que lembrar mais uma questão, um detalhe muito importante, com relação à questão da obrigação ser de meio ou de resultado. Bom, sendo a obrigação de meio, isso é muito importante, vocês vão entender ao final dessa minha explanação, sendo a obrigação de meio, uma obrigação em que o profissional médico, que de regra, né, a atuação médica tem uma obrigação de meio. O atuar do médico é um atuar de uma obrigação de meio em relação ao seu paciente. O médico, ele tem que desenvolver, tem que desempenhar todo o seu esforço para alcançar o resultado, diante, claro, dos recursos materiais disponíveis ali para ele, né? Ele tem que desenvolver a sua atividade com o máximo de esforço para alcançar o resultado, para alcançar a cura ou minimizar as dores do paciente, enfim, para alcançar aquele resultado pretendido. Mas se o resultado pretendido não for alcançado, não há que se responsabilizar o médico se ele seguiu todos aqueles protocolos, aqueles procedimentos, não lesionou o dever de informação ao consumidor, informou previamente a ele tudo, né? Claro que a gente tem aqui que lembrar, existem situações em que não existe possibilidade de se informar previamente o consumidor. Por exemplo, a situação do paciente que chega num estado emergencial, sem nenhum representante ali do paciente, o médico não vai ter que aguardar o paciente, né, recobrar a sua consciência para perguntar a ele, né, posso fazer o procedimento? Pode fazer a intervenção cirúrgica? Não tem cabimento. Então, ele nesse sentido, né, levando justamente a efeito a preservação do maior bem juridicamente tutelado, que é a vida, ele não leva em consideração essa necessidade de previamente colher ali o consentimento do paciente, né? Esse consentimento que a doutrina até chama, conforme Gustavo Tepedino, Maria Celina Bodan de Moraes, que é consentimento informado, né? Eles falam sobre isso. Na verdade, nada mais do que esse consentimento informado, é a concordância do paciente. Então, não há possibilidade, numa situação de emergência, a gente buscar uma concordância do paciente. Então, a gente está falando aqui de situações em que, claro, quando existe a possibilidade do paciente estar lúcido, consciente, ou então mesmo que ele não esteja, existindo pessoas ali da família, familiares ou qualquer outro representante, em que se possa repassar para ele, para essa pessoa, né, toda a estrutura do procedimento que vai ser feito, né, o diagnóstico, o prognóstico, como vai ser o tratamento, quais seriam ali as medidas alternativas, tudo tem que ser informado de forma exaustiva, né? Então, essa situação, caso, como eu estava falando da obrigação de meio, caso o médico não chegue ao resultado pretendido, não existirá uma obrigação de indenizar.
Agora, situação diametralmente oposta é a situação do cirurgião plástico, quando essa cirurgia plástica é de uma cirurgia plástica estética. Então, quando nós temos a situação de uma cirurgia plástica estética, o médico, ele se obriga ao resultado. Então, se o médico se obrigou ao resultado, nós temos a hipótese de uma responsabilidade, continua sendo subjetiva, tá? Só que é subjetiva com culpa presumida, quando a obrigação ela é de resultado. Quando a obrigação é de resultado, o paciente, quando ingressa em face do médico, diante do resultado pretendido não ser alcançado, ele, na verdade, vai ter a inversão do ônus da prova ao seu favor. E aí o médico, ele, para se eximir dessa responsabilidade, além daquelas hipóteses lá do artigo 14, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, ele também pode alcançar a sua isenção de responsabilidade se ele conseguir comprovar que não agiu com culpa, tá ok? Então, gente, essa foi uma dica super bacana para vocês sobre a questão de responsabilidade civil do médico. Eu tentei ser aqui o mais conciso possível, né? Eu sei que o vídeo ficou um pouco mais longo, mas realmente é uma matéria, um ponto da matéria que demanda uma maior análise. Então, por essa razão, acabou ficando um pouco mais longo. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deem o seu like, tá bom? Compartilhem com seus amigos. Bons estudos e até a próxima!